Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo Aqui, no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. No episódio de hoje, vamos conversar com Adriana Lafim, uma jornalista muito conceituada em Florianópolis. Ela é uma empresária e CEO da Apoio Comunicação. Ela tem 2 décadas de experiência em comunicação. Ela construiu uma trajetória muito interessante que ela vai explicar aqui, como é que foi que ela iniciou na profissão. Ela lidera atualmente a gestão empresarial da agência, atua diretamente no atendimento de contas estratégicas e no desenvolvimento de posicionamento estratégico para uma série de empresas líderes em seus segmentos. Eu vou só destacar 3 aqui. FG Empreendimentos, a construtora que constrói os prédios mais altos do planeta, a Querich, com 70 anos, que fez agora, e o Costão de Santinho, que também é outra marca ícone catarinense. Ela, segundo ela, né, Adriana Lafim, por Adriana Lafim, ela é jornalista, empresária, mãe, esposa, filha e irmã. A lista de predicados seria extensa, assim como o meu coração, apaixonada por comunicação. Tenho MBA em comunicação empresarial, gestão de crise e neuromarketing. Ler é uma das minhas paixões e a escrita está para mim como respirar. Costumo dizer que não existe a drica sem apoio, é como uma tatuagem, mas que ao invés de marcar a pele é inerente à minha alma. Acompanho todos os processos no escritório, sempre com foco em transformar conhecimento em estratégias de sucesso. É sobre isso que a gente vai conversar com a Adriana Lafim. Muito obrigado por ter vindo, prazer em te receber aqui. Jailson, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui contando um pouquinho da minha história e da nossa trajetória dia a dia no apoio. E vamos começar do começo, né? Como é que você escolheu comunicação e principalmente foi no jornalismo? O que te motivou a isso? Eu era uma jovem que pensava em fazer medicina. Eu até cursei medicina na metade do ano, passei na particular, mas ainda estava cursando o terceirão. Mas quando eu era atleta naquela época e eu tive uma lesão no joelho. E aí, aquilo me impediria de muitas coisas. Eu tive que fazer cirurgia no ano seguinte. E aí pensei, o que mais eu gosto de fazer? Eu gostava muito de escrever e de ler. Eu era aluna nota 10, principalmente nas áreas de humana. Eu pensei, vou tentar jornalismo. Vamos ver o que dá. E aí, eu acabei passando para jornalismo. E acabei ficando, e aquela paixão pela leitura se tornou a paixão na comunicação. Posso dizer que eu tive grandes mestres na faculdade que me levaram a um mundo que eu jamais imaginei, assessoria de imprensa, assim. Onde você se formou? Eu me formei na Unisul. Unisul. Na Unisul em 2004. Então, um nome que você se lembrou agora, quando você falou dos teus mestres. Raul Schmidt, não poderia deixar de falar, meu sócio, né, que começou como sendo meu professor. É mesmo? Giovana Flores, que foi minha orientadora e também foi minha professora, que também foi uma grande mestre na minha trajetória, né? Tony Elíbio também foi um grande professor, né? Que bom, então, assim, bons nomes, né? Tive bons nomes nessa trajetória da carreira. E quais foram os primeiros passos após pegar o canudo? O que você fez com o diploma? E agora? É uma história até engraçada. Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Eu fazia educação física e fazia jornalismo. Eu, quando entrei no jornalismo, eu queria muito trabalhar com jornalismo esportivo. Eu sempre fui muito apaixonada por esporte, como continuo sendo até hoje. E eu achava que se eu fizesse educação física, poderia me ajudar. Aí eu brinco que a educação física me serviu para me trazer grandes amigos para minha vida. E eu me formei. Eu brinco, quando a gente faz com paixão, as coisas fluem, né? Porque eu acabei, por até uma grande surpresa, eu recebi aquela medalha que a gente recebe no final do curso como melhor aluna do curso na educação física, né? Eu me formei na UFSC em educação física. E aí, eu estava terminando educação física ainda e já tinha me formado em jornalismo. E eu fui levar o meu convite de formatura para o Raul e para a Giovana. Giovana, na época, ela era sócia da Apoio também. E aí, eu fui levar o meu convite de formatura. E aí, eles me disseram, a gente tem uma vaga de estágio aqui. Que bom. Quando posso começar deles? Pode vir amanhã. Eu disse, mas eu já estou aqui, eu vou começar agora. E eu sentei. Que legal. E lá eu estou até hoje. Era fevereiro de 2004. 2004 a 2006
eu continuei estagiária, porque eu fazia um outro curso no Vespertino. Em 2006 a 2008, eu fui contratada, e aí também foi nesse meio desse trajeto tem uma história curiosa. A gente tinha um colaborador, e ele pediu demissão na quarta, dizendo que na sexta ele não viria mais. E aí eu pedi essa oportunidade. Na época, fui conversar, né, com o Raul, com a Giovana e a Marley, que também durante muito tempo também foi sócia da Apoio, e também com quem eu aprendi muito. Sim. Eu fui pedir para eles uma oportunidade. Eu falei, eu acompanho o dia a dia, eu sei tudo que ele faz. Me dá uma chance. Se eu não conseguir, eu volto para minha mesinha da clipagem, porque eu fazia clipagem, né, e todos os relatórios. Eu falei, eu volto para minha mesinha se eu não conseguir, né? E aí, graças, né, a gente tem mania de dizer graças a Deus, eu digo, graças ao meu empenho, a tudo que e o suporte que eles me davam, né, eu consegui atuar junto com grandes contas, né. E aí, em 2008, me veio o convite, né, por uma questão de troca de sócios ali. A Giovana já tinha saído, ela foi investir na carreira acadêmica, ela fez o mestrado, já tinha mestrado, foi fazer doutorado e pós-doutorado, e eu recebi o convite para me tornar sócia. E aí, assim, naquela época, eu lembro que foi uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz, mas, assim, eu nunca tinha parado para pensar, empresária, né? Eu digo assim, sou filha de pais professores, que eu digo que a educação sempre foi a minha maior herança que eles vão poder deixar, mas a gente nunca é preparado para empreender, né? E fui aprendendo na prática. Isso é uma coisa que fez falta para muita gente, ter na base um ensinamento para o empreendedorismo, porque todo mundo foi treinado para ser empregado de alguém, né? E aí, quando vem o desafio, você fala, como é que eu faço, né? E você, nesses quantos anos já? Quase 20? Não, 16. Na Apoio mais já. Como sócia. Como sócia desde 2008, Sim, e você integralizou o capital com talento, você comprou ações, como é que foi para você se tornar... Na época já era uma empresa pujante, né? Eu comprei capital. Comprou. Comprei capital. E hoje você e Raul são sócios. Hoje eu e Raul. Depois da pandemia, a gente teve uma reestruturação, né? O setor de eventos que a gente sofreu demais, né? E aí a Marley acabou empreendendo também, abrindo a empresa dela. E aí eu acabei comprando a parte dela. E a gente acabou focando só na área de comunicação mesmo. Hoje sou eu e o Raul, e a gente tem nossos colaboradores. Claro. Mudou de uma casa no centro da cidade? A gente fez uma transição, né? Então, assim, neste momento, em 2022, a gente estava na Trindade, aí a gente veio ali para Vitor Conder, no centro, para uma sala, e aí, para escrever um novo capítulo dessa história que já era cheia de grandes conquistas, né? Mas também de muitos desafios, né? A gente olha para trás. Esses dias eu estava pensando até, se eu fosse olhar para aquela menina lá de trás, o que eu ia dizer? Dizer que eu tenho muito orgulho dela, porque eu brinco, aquele negócio, quem vê os posts no nosso stories, no nosso feed, não vê os corres no dia a dia, né? Então, tem frase famosa que explica isso, né? Só vê o que eu tomo, não vê os meus tomos. Mas, enfim, hoje qual é o modelo de negócio da Apoio? Foi assessoria de imprensa durante muito tempo, mas hoje a assessoria de imprensa já é, digamos assim, superada. As empresas de assessoria de imprensa fazem muito pouco isso, né? Fazem muito mais funções do marketing hoje do que simplesmente escrever material para a imprensa. Qual é o modelo de negócio da tua empresa hoje? Eu sempre digo que a gente vem nessa contramão. A gente faz parte de um grande grupo de assessorias de imprensa do país inteiro, e hoje nosso core maior continua sendo na assessoria de imprensa. A gente tem, como você falou, hoje mais de 20 clientes, e em suma, a grande maioria deles é de assessoria de imprensa. A gente também faz algum tipo de produção de conteúdo para as redes, mas muito voltada para CEOs, né? Gestão de conteúdo e gestão de redes para CEOs. Mas o nosso trabalho maior, nosso dia a dia mesmo, é na assessoria de imprensa. Sim, mas aí você tem a geração de crise, você está cuidando isso, disso, a gente faz dentro da assessoria de imprensa, a gente engloba, né? Toda a gestão de crise, treinamento de porta-voz,
produção de conteúdo, muitas vezes esse olhar estratégico dentro da comunicação interna também, para que a gente faça o 360 realmente funcionar. Né? Porque não adianta a gente estar da porta para fora comunicando uma estratégia e um conteúdo, quanto internamente as pessoas não estão sendo informadas ou até a informação está sendo desconexa, né? Mas tem algumas empresas de assessoria de imprensa que fazem o tal do inbound marketing, que fazem mídia digital. Vocês não praticam isso? Não. Vocês não querem isso? Não, neste momento não. Se a gente já foi, até pelos próprios clientes, a gente já foi procurado, a gente já foi questionado, mas a gente realmente, a pandemia para algumas empresas, ela realmente foi devastadora, e ela foi devastadora em diversos sentidos, né? Perdemos vidas, né? Então, mas para a gente, para o nosso negócio, foi um ponto de virada ali, 2021 para... No começo, realmente foi muito difícil, né? A gente ter que reestruturar tudo, não demitimos ninguém, conseguimos segurar, mas foi um momento desafiador. E foi a partir dali que a gente teve um crescimento exponencial e que a gente segue consolidando esse trabalho. E eu sempre digo, o que faz da gente esse resultado e estar cada vez mais com clientes a longo prazo, longevos, né? Porque esse dia eu estava conversando com o seu Antônio Queires e eu estava fazendo as contas, mais de 20 anos que a gente está junto, né? Então, eu acho que essa proximidade, esse olho no olho, esse carinho, né, de entender e estar próximo das necessidades dos clientes. Tem uma frase que eu sempre digo pro meu time, pro pessoal que tá junto, porque eu sempre digo, não é a Drica ou o Raul que fazem, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem um time ali atrás, enquanto um tá lá na frente, tem todo um respaldo lá atrás, e eu sempre digo isso, a gente é um pouco de tudo, assessor de imprensa é um pouco de tudo, né? É um pouco de psicólogo, arruma o cabelo, stylist, vou lá junto, às vezes escolher que tipo, né? Tive um caso essa semana, tinha sessão de fotos, fui lá junto ajudar a escolher qual o tipo de roupa que ficaria melhor para o entrevistado utilizar. Então, eu acho que é estar próximo. A gente sempre diz, estar no cliente faz essa diferença. Pensar como ele. Pensar como ele. E estar dentro, né? Estar no dia a dia, visitar. Às vezes não precisa de um motivo para estar lá, bater na porta e se fazer presente, né? Tem muitos anunciantes que usam assessoria de imprensa para trabalhar a publicidade gratuita. Como é que vocês reagem quando um anunciante quer isso? Vocês atendem isso ou qual é a postura de vocês? A gente sempre diz para o cliente que a assessoria de imprensa não vai vender o produto dele, né? Então, a gente tem que ter sempre uma construção e que ele tem que ter uma boa relação com as mídias também. E a gente nunca promete um resultado. A gente vai trabalhar o melhor possível para que a gente consiga ter uma exposição e que vá atingir os objetivos e dialogar também com o planejamento estratégico do cliente, porque não adianta, às vezes, eu criar grandes planejamentos se o cliente também não quer aquilo. A gente já teve cliente que nos contratou e aí a gente começou, tá saindo demais, acho que, não, um pouquinho menos, vamos tirar o pé do acelerador. Não, mas a gente tem tanto para contar, não, tá bom, assim. Então, assim, a gente tem que entender também a filosofia da empresa, né? E o plano estratégico, e como que a comunicação vai auxiliar nesses momentos, né? Somando com as outras ferramentas, né? Sempre. Eu fiz essa pergunta porque vocês têm anunciantes, clientes que são grandes anunciantes, que eles anunciam todo dia 1000 vezes. E vocês apoiam o McDonald's em Santa Catarina, que também anuncia 1 milhão de vezes. Como é que vocês agregam as ferramentas de vocês nessas empresas que têm uma postura publicitária agressiva? Vocês ficam esperando, fazem parte do planejamento estratégico, entram quando o cliente pede. Como é que é a vida com o Queires? Costão de Santinho anuncia pouco, mas FG anuncia muito também. Como é que é essa rotina com esses clientes que são grandes anunciantes? A gente, na grande maioria, participa da estratégia. Por exemplo, o Queires, que você falou, né? Agora, Queires 70 anos. A gente participou junto de pensar a grande estratégia de campanha. A gente escreveu, né, a revista dos 70 anos que a gente está lançando agora, né? Uma revista que conta a gestão de 93 para frente, que após a cisão das empresas, a gestão Antônio Queires para frente. A gente está lançando agora nas redes sociais também um mini-doc entrevistando a família, entrevistando colaboradores, e tudo isso faz parte do grande guarda-chuva da campanha dos 70 anos. Então, a gente faz ações estratégicas que casem
com o grande mote da campanha. Com o Costão também não é diferente, com a FG também não. Recentemente, há 2 anos atrás, a gente lançou a campanha com a família Aveiro e toda essa comunicação foi casada. Assim, teve o grande anúncio num domingo à noite, o primeiro comercial rodou no intervalo do Fantástico, mas até ali teve toda uma participação coletiva e de construção para que começou a rodar o primeiro comercial, a gente já tinha os primeiros despachos, a gente já tinha algumas publicações com alguns jornalistas chaves no Brasil alinhavadas para que realmente seja um somatório de esforços que converjam para cada vez mais uma exposição. Vocês fizeram isso recentemente com o lançamento do Sena também em Camboriú, né? Formação... Sim, o lançamento do Senatal em Balneário Camboriú é um projeto que a gente tem muito orgulho de fazer parte desde o começo, né? É uma aliança que foi formada lá em 2019, a gente começou a atender também a FG em 2019, então a gente acompanhou toda essa trajetória, toda a construção de conceito, de campanha, e realmente o lançamento oficial foi agora recentemente, e a gente já tinha anunciado a parceria em 16 de setembro do ano passado, que realmente tinha sido um grande boom, e a partir de agora a gente passa a mostrar não só para o Brasil e para o mundo todos os diferenciais que esse empreendimento, porque ele é muito mais do que um edifício. Quem quiser saber, entrou no Acontecendo Aqui, Sena Tower está lá. Com certeza, a maior o Acontecendo Assim do planeta, né? O Acontecendo Aqui né? sempre nosso parceiro, dá apoio dos nossos clientes, abrindo espaço para a gente. Com prazer, marcas boas, assuntos bons, a nossa audiência está sempre atrás. Como é que é o dia a dia de você e o Raul? Vocês dividem clientes ou dividem tarefas ou funções? Como é que vocês... A gente divide clientes e tarefas. Alguns clientes estão embaixo do meu guarda-chuva, outros clientes estão no dia a dia do Raul. E aí a gente tem algumas contas que são atendidas pelos nossos jornalistas, mas a gente sempre diz que apesar da Drica ou do Raul fazerem atendimento, qualquer cliente que tocar o telefone, hoje em dia não é tanto assim, mas que mandar no grupo do WhatsApp, porque toda a equipe geralmente está dentro dos grupos dos clientes, tem que saber responder ou tem que saber ajudar. Claro. Então, mas apesar de ter essa liderança, o Raul também cuida bastante da parte de gestão de pessoas lá dentro do escritório, e eu fico no estratégico também. E o time? Está todo em Florianópolis, todo mundo trabalhando presencialmente. Dá uma ideia como é que vocês tocam o dia a dia com o time? Nosso time é todo presencial. E é uma luta conseguir pessoas. Hoje o nosso time, eu até estou com uma vaga em aberto, inclusive, mas as pessoas hoje em dia não estão mais adeptas ao trabalho presencial. Mas isso é uma coisa que a gente não abre mão, porque essa energia, essa troca... Claro, não vou dizer que tem questões, para ficar uma semana em casa... A gente é flexível, mas eu realmente prefiro o olho no olho, as trocas, porque às vezes as coisas surgem, e principalmente na gestão de crise, né? Então, as coisas surgem de uma hora para outra e aí a gente prefere mesmo esse tete-a-tete. Um pouco na contramão, eu sei de grandes empresas, da comunicação ou de outras áreas, mas o nosso dia a dia é tudo junto e misturado. Lá eu brinco que a gente passa mais tempo com a gente do que as nossas famílias. Então, às vezes, com o pisar da pessoa, se já pisou mais forte ou suspirou mais forte, também tu já sabe se a pessoa está bem ou não, né? É incrível isso. Na tua opinião, quais são as habilidades que os profissionais de assessoria de imprensa têm que adquirir e ilustrar todos os dias para resolver a missão que vem para a empresa? Saber ouvir. E eu sempre digo que tudo pode vir a pauta. Depende o viés que a gente estiver usando. Depende a lupa que tu olhar. Então, às vezes, nem tanto atender aquele objetivo maior que o cliente tinha, mas saber procurar e saber como transformar aquilo. Essa é a nossa magia, né? Assim como os publicitários criam grandes campanhas, né, que tocam corações, tocam alma, essa também é um pouco da grande nossa magia, né? Transformar fatos em histórias que conectem. É isso aí. E como é que você alia a entrega para os teus clientes, a criatividade com estratégia? Como é que você põe equilíbrio nessas duas entregas, digamos assim? É sempre um alinhamento de estratégia. Muito cliente quer número, né?
quer o resultado no final do mês, mas a gente sempre conversa, né? Que o qualitativo e o quantitativo, ele tem que andar junto. Porque não adianta eu apresentar para ele um relatório com 1 milhão de inserções e a qualidade, ou o que aquilo vai trazer de reputação, no retorno de reputação. Então, a gente sempre busca um equilíbrio, né? E nem sempre o nosso trabalho vai ser só mensurado ali no relatório com números de inserções, né? Muitas coisas são costuradas e construídas com tempo maior para te dar um resultado lá na frente, né? Eu sempre digo, o nosso colchão de reputação, ele é construído dia após dia, né? Não existe milagre do dia para a noite. E como é que você apresenta resultado para os seus clientes? Você emplacou uma notícia dele em 15 veículos, 10 sites, 5 rádios e tal. Você tem um quantitativo desse alcance ou é só o número de veículos? Não, a gente tem um grande parceiro, a Estúdio Clipagem, né? Com o Álvaro, há muitos anos, todo o nosso sistema de clipagem e de relatório quantitativo é feito pela Estúdio Clipagem. E aí, em cima disso, a gente faz uma análise qualitativa também deste resultado. Mas esse monitoramento e essa informação do cliente, ela é online, né? Ela é quase 24 horas por dia. A gente saiu as matérias, a gente está compartilhando com o cliente, a gente está transformando isso num e-mail marketing para um mailing deles, a gente está produzindo conteúdo para a rede social. Então, a gente busca trabalhar também essas grandes repercussões. E como é que a tecnologia nisso que você falou? A Álvaro Lista tem uma empresa que certamente ele evolui todo dia na tecnologia, senão ele já não existiria, né? Sim. Porque ele mexe com veículos que se transformam todo dia na tecnologia. Como é que a tecnologia está influindo no negócio de vocês? Na produção de conteúdo, na escrita de matérias? Tem aí a inteligência artificial fazendo o trabalho, facilitando o trabalho de muitas áreas, né? Como é que vocês estão utilizando essa tecnologia para aumentar a entrega, melhorar a qualidade, pesquisa? Em que momento que a tecnologia está... É transformador, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu passava release por fax, e a gente tem, eu digo assim, tem os mais jovens lá que não chegaram a 30 no escritório, que eu digo assim, a gente passava fax, depois ligava para ver se recebeu a primeira, a segunda, a terceira página. E travava né? sempre. E travava sempre, e aí tu tem que passar de novo. Então, e aí, hoje, o WhatsApp é uma ferramenta muito, muito grande, né, de comunicação, assim. E-mail também, a gente utiliza algumas plataformas de disparo de conteúdo também, mas acho que esse relacionamento tete a tete, o WhatsApp facilita bastante, né? A gente tem linhas de transmissão e participa de muito grupo com jornalista, né? Mas a inteligência artificial, o ChatGPT, que tem muita gente criando seus prompts e dali vem textos quase prontos. Vocês têm feito uso desse tipo de A gente tem feito muito para pesquisa. Né? A gente tem usado para pesquisa, para a questão de cheque de dados, mas algumas coisas ainda acabam nos entregando dubiedades, né? Mas a gente tem começado a utilizar, mas ainda a criatividade humana ali é fundamental. Senão é o que a gente mais utiliza. Senão não toca o coração. Né? E qual é o futuro da assessoria de imprensa? O que você imagina nos próximos 5, 10 anos nessa função que você está há 20? Eu acho que cada vez mais essa proximidade, né? Eu acho que em tempos de inteligência artificial, o relacionamento e gerar experiências que conectem é que vai ser cada vez mais o futuro e que vai diferenciar, né? Porque se eu tenho uma máquina que faz o trabalho, o que vai me garantir o brilho no olho e o sorriso, né, no rosto? O trabalho que você falou, de ser psicólogo, de ser enfermeira, de ser eu acho que funções, né? A inteligência artificial ela não vem para destruir ou roubar espaço. Acho que a gente tem que saber como utilizá-la, né, ao nosso favor. Sim. A gente fala que tem algumas profissões que ao longo do tempo foram se transformando. Eu acho que é o que a inteligência artificial já vem fazendo, né? Por exemplo, na medicina vem ajudando a salvar milhares de vidas. Então, por que na comunicação haveria de ser diferente, né? Sim. E quem sabe, cada vez mais para otimizar ainda mais os resultados. Sem dúvida, né? Que é para isso. É para agilizar. Assim, a gente tem nosso sistema financeiro é todo administrado por uma empresa que faz BPO. Então, assim, a partir desse momento que, né, a gente passou a ter todo esse nosso atendimento pela MakeTime, que é a empresa que faz esse tipo de gestão, presta esse tipo de gestão de serviços, eu digo, minha vida mudou da água para o vinho, porque
É para isso que... E eu não gosto de número, então o único número que eu gosto de ver é ali dos relatórios dos clientes no final do mês, e olhe lá, porque não sou totalmente avessa aos números. Perfeito. Bom, para encerrar, a última questão que eu queria abordar contigo é qual conselho você dá para os jovens comunicadores que pegam o celular e já fazem a sua comunicação, levam informação, sabem que estão atingindo muitas pessoas. Qual é o conselho que você dá para quem é jornalista ou não jornalista, mas comunicador jovem, essa gurizada que está aí no dia a dia? Tem uma frase que o seu Antônio Queires sempre diz, trabalhar brincando. E é isso, assim, eu acho que cada vez mais, até quando a gente entrou aqui tinha uma frase, trabalhe duro. Deu assim, não é trabalhar duro, a gente realmente tem que trabalhar com paixão, fazendo... todos os dias vão ser legais e prazerosos? Não. Mas eu acho que se a gente busca fazer aquilo que realmente toca o nosso coração, as coisas vão ser mais fáceis e até os dias duros, eles vão ser mais leves e a gente conseguir concluí-los. Muito bom. Drica, muito obrigado aí pelo seu talento, por compartilhar aí sua inteligência, sua experiência. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui naquela câmera, para concluir a nossa conversa. Ou se faltou alguma coisa que a gente não tocou, fique à vontade. Acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? Que pode até parecer clichê, mas cada vez mais. E acreditar que também... A gente fala sempre dos desafios que a gente tem. E a vida é feita disso. Nem todos os dias a gente vai estar com aquele sorriso no rosto, nem todos os dias vamos estar com arco-íris coloridos. Mas mesmo nos dias cinzentos, a gente encontra um motivo para sorrir lá no final do dia. Então, acho que é isso. Nunca desistir dos desafios. E quem busca empreender é isso, né? Que eu falo que empreender me ensinou a viver um turbilhão de sentimentos e de emoções ao longo do mesmo dia e não se cobrar tanto, né? A gente faz e pensar que a gente foi o melhor que a gente pôde naquele momento. E tá tudo bem. No outro dia a gente vai tentar ser melhor e no outro dia melhor ainda. E cada vez mais eu tenho tentado fazer isso. Não me cobrar tanto e pensar que eu fiz o melhor que eu pude naquele dia. E se eu não conseguir resolver tudo, eu tenho mais 24 horas à frente para isso. É isso aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco. Adrica, muito obrigado de novo. E até o próximo podcast.